Agora, quando nós temos o limite de duas variáveis, então, por exemplo, o x e o y tendem a, sei lá, 1 e 2. Aí, para você provar que o limite existe, é mais divertido, tá? Por exemplo, como a gente tem x e y, não é só olhar para o eixo x. Você está no plano cartesiano. O ponto 1, 2, ele está mais ou menos aqui. Esse é o ponto 1, 2. Aí, quantos caminhos possíveis a gente tem? Quando a gente tinha só o x, a única possibilidade era ou você vai pela direita, né? Ou você chega pela direita, ou pela esquerda, porque você está numa linha reta. Imagina que você está em cima aqui desse 10. Isso é uma estrada, tá? E você está aqui em cima do 10. Finge que é uma estrada reta. Só pode estar à direita ou à esquerda, não tem outra possibilidade. Entendeu? Então, no limite de uma variável, existem dois possíveis caminhos. E se esses dois caminhos derem o mesmo valor, você prova a existência do limite. Agora, o limite de duas variáveis é diferente, porque você está numa região. Não é simplesmente direita e esquerda. Tá? Você pode fazer também de cima para baixo, de baixo para cima, na diagonal. Né? Ou seja, você pode ver que existem infinitos caminhos. Para você provar que o limite de duas variáveis existe, você tem que provar que todos os infinitos caminhos que passam por aquele ponto resultam no mesmo valor. E isso é divertido, tá? Não é o foco dessa live de hoje, mas fica esse problema aí para vocês. Eu quero deixar claro a diferença entre o limite de uma variável e o limite de duas. Ok? Esse negócio de provar que o limite de duas variáveis existe é um exercício mais avançado e a chance disso cair numa prova é mais baixa, tá? A não ser que talvez você esteja fazendo matemática, então você pegou um professor que gosta de aprofundar mais, aí pode cair isso. Mas isso aqui é um assunto mais raro de cair. Mas o limite de uma variável só, aí com certeza você tem que dominar esse conceito de provar que o limite existe. Então, para você passar em cálculo de primeira, cuidado com isso, tá? Sempre que a gente está falando de limite, pensa na condição de existência. A ideia é todos os infinitos caminhos que passam por aquele ponto têm que entender o mesmo valor. Próximo, por que eu estou passando isso? Por que eu estou explicando o limite de duas variáveis, né? Vou colocar um exemplo aqui, o x tendendo a 1 e o y tendendo a 1 de uma função de duas variáveis, uma função de x e y. Lembrando que essas letras podem mudar, tá, pessoal? Em vez de ser x e y, poderia ser, sei lá, m e n. E aqui a gente tem só funções de m e n, por exemplo. Entendeu? Nem sempre vai ser só x e y. Por que eu estou passando isso? Primeiro, porque esse assunto é muito comum em prova. Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você dominar a resolução desse tipo de exercício. Ok? E é uma matéria que os alunos travam demais. Eu já recebi vários alunos que estavam tentando passar em cálculo de primeira e não conseguiram resolver esse tipo de limite aqui. O principal problema é, quando você substitui nesse limite, dá 0 sobre 0. Quando isso acontece, você tem duas opções. Ou você, na verdade você tem três opções, tá? Ou você manipula o limite, você manipula, corta a indeterminação e depois resolve. Ou você prova que o limite não existe. Aí você tem que fazer vários caminhos e encontrar um caminho diferente do outro. Você prova que ele não existe. Aí tem o tipo mais difícil, que é provar que ele existe. Porque para provar que ele existe, não basta pegar dois caminhos iguais ou três caminhos iguais. Você tem que pegar todos os infinitos caminhos e provar que todos os infinitos caminhos chegam no mesmo valor. Então, esse aqui é o nível mais avançado. É o mais difícil. Na aula de hoje, a gente vai focar nesse tipo de limite aqui, ó.
no limite em que você manipula para cortar a indeterminação. Então, o limite vai dar 0 sobre 0, a gente vai manipular, ou seja, vamos escrever o limite de uma outra forma e não vai dar 0 sobre 0 mais. Aí vai ser mais simples de resolver. Mas lembre-se que existem outros tipos, ok? Não vou passar todos os tipos nessa aula, senão vira aquela aula de faculdade que a gente passa tudo corrido, tudo rápido demais e ninguém entende nada. Então, eu sempre vou escolher um tema específico e vou aprofundar nele. Eu acho que nessa sequência o aluno consegue absorver mais a matéria e você vai passar em cálculo de primeira com mais facilidade, ok?